da memória que estão presentes na Eucaristia de hoje, na nossa festa e solenidade do Corpus Christi. Mas o que é essa Eucaristia no hoje da nossa vida? É dom e alimento para a vida eterna. Comungar significa dar-se a possibilidade de transcender, de ir para onde Jesus mesmo prometeu. Sou um alimento diferente do maná, porque quem come deste alimento terá a vida eterna. Supera infinitamente o maná e a água da pedra. Estes eram apenas prefiguração. O maná e a água da pedra era uma forma de preparação para que um dia pudéssemos acolher o mistério, o grande milagre da Eucaristia. É presença real, não é simbólica, é presença real que mantém a aparência, mas muda na essência. Aquilo que nós na teologia e na filosofia chamamos de transubstanciação. Continua com a aparência de pão, continua com a aparência de vinho, mas é corpo e sangue, é presença real, não é presença simbólica. É partícula de pão e porção de vinho que se tornam hóstia, o corpo e sangue. Desafio para nós, porque a nossa capacidade física continua vendo aquilo que era antes, mas no sentido teológico, espiritual e celebrativo, já não é mais pão, nem é mais vinho, mas é corpo e sangue de Cristo. Os milagres eucarísticos que surgiram mais ou menos 800 anos atrás, são sinaizinhos que Deus foi distribuindo pelo mundo afora para remover as dúvidas que havia no coração daqueles da época e da nossa época. Eu tenho testemunhado a minha graça de poder ter estado em Lanciano. Eu estive lá em Lanciano. Estão lá expostos o corpo e o sangue de Cristo. Para quem quiser ver, é um sinal. Não é o mais importante, porque o mais importante é eu poder comungar. Mas ali tem um recado, tem um sinal de Deus que pode nos ajudar muito na remoção de qualquer dúvida, qualquer dificuldade ainda. É carne e sangue que convidam a receber o Cristo total, não parte do Cristo, mas o todo. É novamente alimento, é novamente repreensão, é novamente libertação e bebida, para dar sentido à nossa vida. Quando nós vemos a missa, ou quando a Eucaristia vai até a nossa casa, não vai com intenção de sustentar o físico, embora nós tenhamos testemunhos de santos que viveram da Eucaristia, mistérios de Deus. Mas não é esse o sentido. Não é para alimentar o nosso corpo, mas é para dar sentido à nossa vida. Receber o corpo e o sangue de Cristo significa encontrar uma razão para viver. Não viver vazio, não viver desesperado, mas viver na expectativa e na perspectiva de ser hoje cristão e no futuro um santo contemplado entre os do reino de Deus. E por fim, a terceira e última dimensão, não menos importante, mas conectada às outras, é para onde nos leva a Eucaristia. O futuro, a missão, mas que começa hoje. Leva para a vida eterna, como meta última. Comungar significa ter em vista a vida eterna. Daí não vai precisar mais de Eucaristia como ela é hoje, porque, segundo São Paulo, estaremos face a face contemplando Deus, então não precisamos mais de Eucaristia. Ela não vai existir mais como hoje, mas ela aponta para o céu. É o alimento dos anjos, é onde nós queremos chegar. Comungar significa abrir-se cada vez mais para o céu, para Deus, para estar com Deus definitivamente. Nos compromete já agora com a comunhão do corpo de Cristo. São coisas profundas que estão na segunda leitura tão curta, 2 versículos. Quem comunga ou é homem e mulher que gera comunhão ou está traindo a Eucaristia. Não tem como comungar se não estiver trabalhando para unir. Quem estiver trabalhando para dividir não está preparado para a comunhão. E isso deveria entrar mais profundamente, porque hoje nós vivemos um cristianismo de guerra, um cristianismo de conflito. Escancaradamente há, em nome de Deus, pregações para dividir, para separar. Falta de comunhão com a igreja, falta de comunhão com os bispos, falta de comunhão com o Papa, falta de comunhão entre os cristãos. O movimento ecumênico cresceu, se fortaleceu e hoje ele está enfraquecido, porque há um espírito de divisão. Inclusive há igrejas que saíram do movimento ecumênico, porque querem fazer seu caminho sozinhos. Não é à toa que muitas igrejas não têm a Eucaristia, porque quem tem a Eucaristia e meditar sobre ela, ou se une ou não é mais cristão.
Quem não estiver disposto a ecumenismo não pode comungar. Quem estiver trabalhando para condenar os outros, não para ver as suas virtudes, suas vantagens, não pode comungar. E nós temos um defeito na nossa igreja que precisa ser removido. Tem muita gente ainda que acha que para poder comungar basta estar de bem com a moral pessoal. Se está de bem com a moral pessoal, com os comportamentos, com a moral sexual, aí pode ir para a Eucaristia. Mas não se importa com a moral social, não se importa com o ecumenismo, não se importa sequer com os pobres, e acha que está bem e pode comungar. Não pode, radicalmente não pode. Poderá pela bondade de Deus, mas não pela tarefa que não cumpriu. Porque o Papa Francisco já tem insistido também nesse aspecto. A Eucaristia não é prêmio para os bons, é remédio para os doentes. Ninguém de nós está plenamente em condições de comungar. Ninguém. Nem eu, nem o Papa está plenamente. Porque a comunhão não é mérito nosso. A comunhão é mérito de Deus. Mas isso não pode me acomodar, a ponto de eu pensar assim, bom, é Deus que me dá a Eucaristia, eu vivo de qualquer jeito. Não, não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos que viver de acordo com o corpo e o sangue, com a totalidade que nós comungamos. Nos torna outros Cristos a Eucaristia, para hoje e para amanhã, pois nos tornamos aquilo do qual nos alimentamos. Nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que ouvimos, nós somos aquilo que lemos, nós somos aquilo que conversamos. Eu dou testemunho com frequência, e vou dar aqui de novo uma estampa de Nossa Senhora, que eu encontrei no primeiro dia que eu entrei no santuário della Madonna delle Grazie, lá na Itália, quando eu trabalhei um ano inteiro no santuário, pequeno santuário. Eu entrei no santuário e tinha uma estampa de Nossa Senhora, e tinha a seguinte frase, dizendo assim: olhe para o alto, olhe para Maria, porque nos tornamos aquilo que olhamos. Tem uma profundidade nessa expressão. O que nós somos fisicamente? O alimento que comemos, o ar que respiramos, a água que bebemos. O Papa usou uma expressão naquele dia fantástico da celebração solitária, lá na Praça São Pedro, pedindo misericórdia a Deus para vencermos a pandemia. O Papa disse o seguinte: a humanidade se ilude querendo estar saudável num mundo que está doente, está contaminado. Se o mundo está contaminado e nós nos alimentamos dele, como queremos ser saudáveis? Nós seremos aquilo do qual nos alimentamos. Termino fazendo memória uma expressão que também é forte e comprometedora. Ser homem e mulher de Eucaristia nos compromete com o corpo do irmão. E aí peço licença para terminar com a expressão que muitos de nós conhecem, porque é muito repetida, que vem da boca de São João Crisóstomo. A própria expressão Crisóstomo significa boca de ouro. Boca de ouro, boca da onde sai o ouro, sai a coisa mais preciosa. O que São João Crisóstomo, lá no início da igreja, afirmou? Querem, em verdade, honrar o corpo de Cristo? Não consintam que ele esteja nu. Se querem, de fato, honrar o corpo de Cristo, não consintam que ele esteja nu. Não o honrem no templo com mantos de seda, enquanto fora o deixam passar frio e nudez. Fortes palavras, comprometedoras palavras. Se nós queremos continuar comungando a Eucaristia nessa igreja, nesse altar, em qualquer outro altar, é necessário que nós nos demos conta do corpo de Cristo que está passando frio nas ruas. Nossas igrejas de pedra são testemunhos. Aqui em Vacaria tem pobres passando esses dias de gelo embaixo das marquises das nossas igrejas. Aqui, estava aqui agora há pouco, uma irmã nossa mora aqui na porta do prédio da Cúria. Está ali a casa dela, a cama dela. Ali ela dorme. Eu durmo confortável na minha cama nos dias gelados. Não passo frio nenhum. Ela vive ali. Mas quem anda pela cidade, e penso que a ação de Deus faz com que esses pobres durmam do lado da nossa parede, embaixo da nossa marquise, na porta da nossa igreja. Quase que um socorro pedido por Deus, uma súplica: cuidem de mim, cuidem do meu corpo,
cuida do meu corpo. Isso é a Eucaristia. Se nós separamos estas coisas, desligamos estas coisas, aquilo que vivemos, podemos continuar chamando de Eucaristia, mas ainda não a é, pelo menos na sua totalidade. Poderá ser em parte, mas precisamos ainda avançar para chegar na sua totalidade, no corpo e sangue, ou na carne e osso de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.